falta um. Uhum. Ah, mas é bom, porque aí a ideia realmente é, né, de vocês terem tempo de ver, de rever, de, né, processar tudo. Com certeza, com certeza. Porque a gente Não, está é vendo. muito A legal. gente está vendo de acordo com o andamento de vocês, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente também tá. É um jeito diferente de dar aula, né? Uhum. Então, até tanto a maneira de dar aula quanto o ritmo, né? Diga feliz Dia dos Professores. Ah, obrigado. Obrigado. Não, mas Então, muito legal, assim, eu assisti quase todas já, né? Na verdade, uhum, eu tinha perdido 3 aulas. Aí eu já tô sim. na terceira, tô ali no PTM, né? Uhum. Mas muito legal, muito bom ver, assim. Eu até tinha umas dúvidas e eu não sei onde eu Então, anotei. Ah, então pega lá, pega as dúvidas. primeira coisa que eu queria te perguntar, no Uhum, Tendências, no guia de uhum, tendências, ele não sim. engloba muito saúde, né? É uma coisa que ficou muito difícil para mim, Mas né? assim, a gente tem até assim, no guia de tendências ele tá um pouco aberto assim, né? Eu não sei se como é que tá o teu inglês, tá? Não sei, Vai bem, vai bem. vai bem, tá? Então eu vou te passar aqui o link, só que aí são links, é o link de uma pesquisa internacional, tá? Que são as tendências de 2020, e eles têm ajustado, e eles têm especificamente para saúde, tem assim, cultura, nanana, tem vários Ah, assim, legal. e eu gosto bastante desse guia, né? Fantástico. Mas mesmo assim, independentemente, é interessante você, ali pelo guia, né, que você tem lá, você se reconhecer, né, quem sou eu na pandemia, né? Essa é a parte legal. E aí, a partir disso, você, mesmo que não tenha de saúde, tudo aquilo que está mapeado influencia você, né? E Sim. aí agora você vai poder complementar isso. Então, eu tenho esse daqui, vou te passar o link por aqui. E ontem, vendo a aula do triângulo, eu Uhum. chorava de rir. Eu falei, é bem assim, hoje a gente chega, a primeira coisa que faz tô sem bateria, você tem um lugar para carregar meu Uhum. celular? Tem Wi-Fi? É, bem isso. Aqui na academia do prédio onde eu moro, eles Hum, fizeram um QR Code que fica em todas hum, as paredes da academia dentro do prédio, com o tá. link do Wi-Fi. Você só liga com sua câmera, põe no QR Code. Eu falei, Aí gente, se conecta. praticamente. É o fim da picada, né? E outra dúvida minha era onde eu Uhum. me encaixaria naquele triângulo, naquele círculo em que você falou das várias marcas, né? Do sábio, do governante, do inocente, de Sim. ordem, liberdade e ego. Eu não Uhum. consegui encaixar em lugar nenhum daqui. Desculpa, você não conseguiu o quê? Encaixar. Se E encaixar? eu não sei onde Ah, que eu. pera lá. É porque assim, ó. Deixa eu só vai te dar mais alguns outros links aqui. Que aquilo lá são os arquétipos, né? Os arquétipos, tá? Isso, eu não lembrava do arquétipos, isso. Isso. Tá. Então, sempre você vai se encaixar em um, né? Sempre. Mas aí eu já te digo aqui o 2020. Na verdade, agora olhando, talvez o prestativo no social. Vamos aqui. E esse aqui. Ó, então, estou te dando 3 links aqui, sendo que o primeiro é o primeiro estudo, né, Tá. que foi colocado. Aí o segundo é um link que tem vários links de saúde, e o terceiro
É o primeiro mais ajustado para a pandemia. Tá. Que aí fica bem legal. Perfeito. Já estou salvando os 3 aqui nas minhas anotações. Legal. Aí, deixa eu só ver aqui. Agora, com relação aos arquétipos. Eu fiquei pensando, certeza, que médico se encaixa no ego, né? Criador, herói e mago. Assim, quando a gente fala de arquétipo, a gente tem um arquétipo meio que dominante, né? E Sim, provavelmente, pode ser. assim, mais uns 2 arquétipos que auxiliam, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse material não está aqui. O material está fora. Tá fora do Tá Miro. fora do quadro. Então deixa eu só achar ele aqui. Eu até fui tirando foto dos slides porque eu não achei no Miro. Aí eu fui tirando, por isso que eu anotei aqui. Aí eu vou te passar até um link de um artigo deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ele... Sim. Aqui. Vou te passar o link. Também. E aí, deixa eu até compartilhar minha tela aqui para você ver. Está vendo na minha tela? Tô sim. Né? Então, essa daqui foi a imagem que eu utilizei, né? Então, eu te passei o link dessa imagem. Então, o que acontece? Por exemplo, no caso de saúde, tá? Normalmente é associado com um cuidador, tá? O primeiro arquétipo do cuidador, porque ele está assim, ó, é fornecer estrutura e é um serviço, não é? E tem aquele negócio de cuidado mesmo, né? Sim. Então esse é o primeiro arquétipo que vem. Então o que acontece? O arquétipo serve para que a gente, por exemplo, se eu sou um cuidador e então eu tenho que fornecer estrutura, então a sua estrutura física tem que ser assim impecável, Sim. não é? Você está oferecendo serviço, então você tem que tomar cuidado com o seu serviço, com a sua oferta de serviço, então com todos isso que você está desenhando, então com a sua secretária, com o médico, em deixar confortável porque você é cuidador, né? Sim. Então a maneira como você fala com o público, em termos nas suas peças, nas suas redes sociais, você sempre tem que pensar que você é o cuidador, né? É diferente, por exemplo, o oposto, o rebelde, né? Você não pode ser rebelde, né? E aí, por exemplo, para os arquétipos secundários que é interessante, que são interessantes para o cuidador, né?
a gente pode ter tanto o pessoa comum que tem aqui do lado, que é o de pertencer, ou seja, você pega assim, de acolher todo mundo, né, pessoa comum, né, e você tem o de controle, que é o governante, que você vai através da maneira como você conduz os exames e tal, certo? Então, esses outros dois, eles são secundários, mas eles são tão importantes quanto o cuidador. Mas o primeiro, eu quero ser cuidado. Se eu vou para uma clínica, eu quero ser cuidado. Segundo, eu quero ser bem acolhido. E, por terceiro, eu quero que ele tenha exatidão. Exatidão nas coisas, né? Se você ainda fosse, por exemplo, um centro que estivesse fazendo pesquisa, você poderia entrar aqui no criador de inovação. Tá certo? Mas não pegaria o diversão sendo comediante. Sim. Entende? É assim que a gente faz a leitura. E eu não posso, a gente não pode, por exemplo, quem fornece estrutura e serviço e tudo mais, o oposto dele, que é deixar um legado, né? Você não pegaria nenhum desses arquétipos, porque é o oposto de você. Sim. Né? Então, o máximo que você vai é aqui de você querer se conectar no sentido da pessoa comum, né? Que você acolhe todo mundo, né? Você fala com uma linguagem fácil, acessível para as pessoas. Você tem uma postura de falar com todo mundo e não apenas com privilegiados, digamos assim. Então, aí é por isso que você tem que olhar bem. O seu núcleo é o de fornecer estrutura e dentro dele o de cuidador. Né? Por exemplo, quem mexe com advocacia, por exemplo, no caso, se for o Samuel, por exemplo, nosso amigo, não sei se ele está aí. Estou aqui. Tá aí, olá, né? pessoal. Tudo bom? Então, por exemplo, no caso dos arquétipos, o Samuel, ele também entra em fornecer estrutura, né? Porque não é busca espiritual que você vai ter quando você procura um advogado, né? Nem de deixar nem de deixar um legado, digamos assim, né? E nem de querer se conectar. Normalmente, a figura do advogado entra no governante, né? Então, por causa que você tem que ter o controle, você tem as regras, né? E aí você pode ter um pouco dos outros dois, tanto quanto criador quanto de serviço, porque, por exemplo, do criador de inovação tem muitas legal techs, né? Muitas startups de serviços legais saindo para desburocratizar e facilitar a entrada das pessoas no âmbito legal. Então, você acaba se tornando um criador, né? Um criador, você é governante, você é um criador, né? E aqui você pode ter até um pouco, você é serviço também, né? Que você tem cuidador. Você pega bastante esses três aqui, que você fica bem no meio, né? A advocacia, ela fica bem aqui no meio. Ela meio que pega todos esses três aqui, sendo o principal, o governante, tá certo? Claro que você poderia até falar assim, mas eu quero também buscar segurança, mas prover segurança, mas aqui é uma segurança espiritual, né, do inocente, tá? Então não tem como a tua segurança que você quer prover é a partir daqui do cuidador, né? Entendeu? Do serviço, né? Então você não vaza muito para os outros. Agora, quem é serviço cuidador, ele vaza para um lado aqui e volta para o outro. Ele não vai mais adiante nem para um lado nem para o outro. A menos, como eu falei, se você fosse um centro de tecnologia ali, aí ele abarca o criador. Todo mundo que cria, né? Cria pesquisa e tudo mais, ele vai embarcar aqui. Tá? Perfeito, muito obrigada. Então, isso se identifica assim, como que você vai falar com o seu público, né? Como que você vai se comportar com o seu público, né? Às vezes pode acontecer de ter uma proposta, assim, é meio raro, assim,
de você poder ter um criador e um mágico, assim, meio na diagonal, assim, entendeu? Às vezes pode ser, né, que você ter alguma coisa que é uma inovação tão incrível assim, Dois, assim, né? Que aí você tem de deixar um legado, né? Você deixa um legado e você pode ter o poder do mágico, né? Assim, então, às vezes acontece, são empresas que são até né, extremamente inovadoras assim que causam impacto no mundo. Então aí ela pula para o outro e aí e por que deixa o legado? Porque ela muda a forma como a gente se comporta tranquilamente, né? Então, por exemplo, vamos supor uma pesquisa médica agora, por exemplo, da vacina da Covid, né? Todas as empresas são criadoras, né? Mas quando elas encontrarem a vacina, ela vai deixar um legado. E aí, dentro desses aqui, a gente pode até chegar um pouco de herói, né? Porque elas vão, né? Fazer com que a gente são os heróis lá, no sentido salvar de o que mundo, né? vai salvar o mundo e o poder aí tem que ter a excelência, né? A vacina é um produto de excelência, né? E até um pouco do poder mágico. Então vocês vejam que pode vazar um pouco para cá, né? No oposto dele. Mas aí não é comum isso acontecer. É muito comum a gente ver para os lados do que pegar o oposto. Mas mesmo assim, olha só, ele pega o oposto, ele não pega ali o querer conectar-se e nem busca espiritual, né? Então, por exemplo, se eu quero me conectar aqui, às vezes eu posso pegar a busca espiritual. Eu posso utilizar, por exemplo, né? Aí vamos pegar outros modelos assim, que nesse caso nem muito raro assim, né? É, por exemplo, se você pegar a tática das neopentecostais, por exemplo, de igrejas neopentecostais, elas pegam aqui de querer se conectar com pessoas comuns, com pertencimento. Mas a tática que eles também utilizam é da busca espiritual do inocente com segurança, né? E aqui um pouco da compreensão e do sábio. Aliás, é ao contrário, desculpe. Ele é o sábio, ele se coloca como sábio, né? E aí ele pega também a segurança para o inocente, mas ele não é explorador como liberdade, ele pega o oposto para a pessoa comum do pertencimento, né? Então é isso que a gente faz a gente pega esses arquétipos aqui, a gente consegue fazer a leitura de tudo, né? Porque Incrível, hein? qualquer empresa, qualquer negócio, você pode pegar aqui e aí você traça é, a tua estratégia de comunicação, de posicionamento com as pessoas aqui, né? Então você vê, mas vejam que é difícil você estar aqui e ir para um outro aqui adjacente como um todo, mas é mais fácil você pegar para o outro lado, né? No oposto. Né? Perfeito, perfeito. Gostei. Gostou? Começar a olhar Ana tudo assim agora. Paula, olá, Oi, tudo bom? tudo bom e você? Recebeu meu recadinho? Recebi, aham. E aí, o que você tem de dúvida? Ai, é que eu não consegui ver muito bem hoje. Deixa eu pensar aqui um pouco. Não, mas diga assim das aulas passadas. Aham. Né? Se você tem, por exemplo, a gente está falando agora dos arquétipos, dos arquétipos lá do início, né? Se você pegou a explicação, se você tem alguma dúvida. Não, eu lembrava desse que você tinha mostrado. Então, por exemplo, assim, vou fazer um quiz contigo, assim, então, como que você se vê aí? Tá. No seu negócio, né? Como que você vê se o seu negócio fosse uma pessoa, qual seria o arquétipo dela? Só um pouquinho que eu tô lendo aqui. Talvez o mágico.
o mágico. Aqui, deixar um legado, ter um... será que é isso? Eu penso mais no sentido de que a pessoa se sente melhor, a autoestima dela aumenta, tipo, quando ela se sente bem com ela mesma, entendeu? Sim, mas olha só, mas não é a pessoa, é você, o seu negócio. Se o seu negócio fosse uma pessoa, aonde que ela se encaixaria? É você, não é o seu cliente. O que está escrito embaixo do pertencer? Pessoa comum. Não sei qual que eu me encaixaria. Primeiro interessante assim, o que você acha que você, nos 4 quadrantes aqui internos, qual que você seria? Qual que você acha que é mais perto de você? Eu acho que quer se conectar, talvez. Quer se conectar. Eu também acredito que o seu é mais de querer se conectar. Tá? Dentre esses, a gente tem o pessoa comum, o comediante e o amante. Tá? Então, você lida... diga. O pertencer, daí? Olha, eu não digo que seja pertencer, tá? Amante? Porque é o seguinte... Isso, o amante. Né? Por quê? Porque você lida com joias. Tá? Joias é muito mais pessoal, muito mais íntimo, tá? Do que o pertencer. O pessoa comum é como se fosse uma festa. Você quer que todo mundo venha para a festa, entendeu? Você tem coisas, entre aspas, comuns, coisas fáceis, né? Agora, como você lida com bijuteria, né? Bijuteria ou joia, né? Para facilitar, você lida com a intimidade da pessoa, porque aquela joia tem um significado próprio para ela e o que ela quer transmitir para a pessoa, para as pessoas ao redor dela. Então você lida mais, o teu arquétipo maior é o de amante, né? Então a maneira como você vai fazer suas fotos no Instagram, a maneira como você vai colocar as frases o post que você vai montar, tem que ser uma coisa de sedução, de intimidade, tá? E aí você pode ter um pouco aqui, né? Você falou do mágico do poder, tá? Então, eu acredito que também você pode ser. Você pega mais esses dois aqui, ó, tá? Mais esses dois aqui, mas não pelo aspecto que você é de herói, mas porque você tá... Ou você é heroína para as pessoas, né? Você tem aquela peça que vai me complementar. A gente tem até a brincadeira a gente tem histórias em quadrinhos em relação a joias, né? A gente teve lá o Marvel, né? Então tem as joias do infinito, né? E tem tudo a ver com herói, né? Tem tudo a ver com excelência. Então, assim, o teu núcleo é o amante intimidade, mas você utiliza as características de herói no sentido de excelência, então tuas peças têm que ser assim excelentes, fantásticas, né? E aí você pode até dar poder para a pessoa, ela se sente poderosa, ela se sente, como é que eu posso dizer, poderosa mesmo, né? Por se vestir, né? Empoderada. Isso. Esse que é o negócio do empoderamento, né? É alguma coisa que dá poder, né? Então a joia, que nem a joia do infinito, ela coloca, então a joia dá poder. Isso é empoderamento. É alguma coisa que dá poder, né? E aí, por isso que você pode trabalhar esse daqui do amante com esses dois aqui de herói, focando na excelência, e do poder do mágico, assim, que aí o mágico aqui, no caso, que você pode também incorporar, é na surpresa, no design das peças, na variedade, na coisa assim, puxa vida, eu nunca imaginei que você pudesse fazer um design tão legal, ou uma mistura tão legal de coisas. Por exemplo, você pegar, dar um toque seu assim, olha, já tô, se isso der certo, a gente conversa depois, hein? Porque é minha comissão. Mas, por exemplo, naturais, né? Coisas assim, né? Eu tô vendo aqui com a cabeça de designer mesmo, né? Mas olha só,
Você pegar as tuas peças dos seus fornecedores é uma coisa. Todo mundo e qualquer pessoa que queira fazer as mesmas peças e tenha acesso aos seus mesmos fornecedores, copia você e pronto, entra numa competição. Aí você vai ter que competir por preço e não por diferenciação. Eu já imaginaria ter um fornecedor, por exemplo, daquele capim dourado, por exemplo. Entendeu? Que você faça manualmente alguns trançados, algumas coisas, e incorpore nesses seus fornecedores aí é uma coisa tua, que você criou lá o teu trançado. Você pode pegar dos aborígenes da América do Norte, dos índios aqui da América do Sul, seja lá o que for, assim, o jeito do trançado, que você mescla com as suas bijuterias, aí é único teu. Aí entra a coisa do mágico, entendeu? Entendi. E não simplesmente pegar dos fornecedores e tudo mais, porque é fácil de te copiar, é fácil de não ter muita diferenciação, e aí as pessoas podem falar simplesmente para você, você está me cobrando 10, mas eu tenho aqui do lado um outro Instagram que está me cobrando 8, eu vou no do 8. Porque eu não tenho percepção da diferenciação, entendeu? Entendi. Então, assim, você tem que alinhar o teu storytelling lá, o teu discurso, as tuas fotos com o seu produto para você falar com o seu público. Sim, tá? baseado aí no meu arquétipo, né? Baseado no seu arquétipo. Hashtag fica a dica. Né? E tenta por aí, te dei uma dica, e tenta por aí que isso pode ser interessante. Tá. Né? E você, Samuel? Vamos lá, então. Acho que até mesmo aquilo que você falou, né? Que é fornecer estrutura. Porque a busca espiritual, eu acho que é um lado muito mais emocional, né? Sim. Vai lapidar todo o contexto ali do cliente, deixar um legado não cabe. E até querer se conectar, eu até digo mais pela relação pessoal entre o advogado e o cliente, né? Para poder se conectar com a história, para poder sanar os problemas e as dúvidas do cliente. Mas eu acho que é isso mesmo, fornecer estrutura, inovação. Eu até acredito que não tenha muito o que inovar, né? Sendo que a lei está aí para a gente seguir, então é algo, né, que tem muito que inovar. O controle, acho que só ter o controle da situação, né? Sim. Tá ali para ser um líder, para você poder auxiliar realmente o teu cliente, e o serviço e cuidador também, né? Para poder dar esse apoio, né? Sim, por isso que você fica aqui, ó, a partir do teu controle, que é o governante, né? Porque você tem que passar essa imagem, né? Que você tem o controle das leis, você sabe as leis e tal, né? Você também tem, aí você tem o cuidador, que você vai cuidar dos teus clientes, né? E entra aqui na pessoa comum do pertencimento, né? Que a pessoa ela se sente acolhida, né? Pertencente lá, você que junto vai ser uma dupla com um advogado, por exemplo, digamos assim, né? Então, mas aí esse é o alcance máximo que você vai. Você não vai nem para diversão, né? E você, no caso, não vai para o criador por conta daquilo que você falou, mas você poderia, digamos assim, né? Então você poderia. Tá? Então eu deixei aqui no link, é o último link desse artigo aqui para vocês colocarem, que ela fala um pouco mais do rebelde, do mágico e tal, assim, mas eu também coloquei um pouco da minha interpretação aqui da mandala. É isso que eu entendi lá, mas o que eu entendo do que eu tenho de um pouco de vivência, eu entendo dessa maneira os arquétipos, né? Eu faço esse tipo de leitura assim, né? Nunca é um arquétipo fixo, né? Único, né? Mas tem aquele principal e pelo menos dois ali que estão ou na adjacência, né? Ou um ali e outro lá no outro lado, no oposto. A gente consegue fazer
essa brincadeira, essa leitura aí, né? Bom. E o que mais, gente? Posso pedir? Pode. Você entra no Miro, por favor. Miro, Eu tô ali no esforço, matriz de esforço e expectativa. Tá, deixa eu ir lá no seu. Eu tô lá para baixo, o roxinho. O roxinho aqui, né? Uhum. Tá. Na matriz. Opa, aqui. Opa, lado. Aqui. Eu estava vendo a aula, na verdade eu não terminei a aula ainda, essa aula. Mas os meus deram todos assim, tudo baixo, surpreende, meu custo é baixo, meu esforço é baixo. Isso é ótimo, né? Isso é uma coisa boa do meu negócio. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa boa. Tá? Eu fiquei assim... Já vai, filho. Eu fiquei meio assim, que eu falei, meu Deus do céu, o meu custo é muito baixo, né? Então, para mim é bom, mas será que tá certo? Não, então... A minha área toda envolve muito conversar, né? Então, qual que é o meu custo disso? Zero, né? Mas então aí entra aqui como o seu custo é baixo e tudo mais, onde que você pode ter, você pode melhorar. Por exemplo, né? Eu vendo aqui, analisando o teu quadro aqui, já que eu não tenho nada que eu faça, que eu tenha que pegar do meu custo alto e fazer alguma coisa para torná-lo mais baixo, e como você falou assim, atender bem é treinamento. Treinamento. Conversar com o paciente e fala sobre o exame, aí vem tanto treinamento de oratória, né? Tá. Treinamento, aí, entendeu? Aí você tem que pegar outras coisas. Não é só o treinamento de atendimento, de oratória, até acredito na parte um pouco mais de psicologia para você ter rapport, empatia, tom de voz, maneira como se colocar, por exemplo, hoje, na hora do almoço, estava vendo um seriado assim, e aí o cara falou assim, doutor, o meu amigo entrou assim, como que ele tá? Ele não resistiu, ele morreu. E saiu. Como é que você dá uma notícia dessa? Ele não pediu nem desculpa, ele não resistiu e morreu. E saiu andando. Então, quer dizer, essa é uma coisa que você não pode fazer. Sim, né? sim. Então, como que você vai... Então, assim, o tipo de treinamento que você tem, já pela natureza do teu negócio e do que é... E se é baixo, então você tem que investir no capital humano, porque no capital físico você não tem nada ali, né? Sim, digamos assim. O máximo que você poderia ter, por exemplo, é alguma coisa nas suas instalações, também talvez mudar um sofá, mudar a cor para ficar mais alegre, ou mais convidativo, ter luzes, cenários assim, de luz, etc., no caso do aconchego, por causa A clínica é nova, a clínica tem 1 ano, então a gente fez todo esse estudo, então pra gente, por isso que eu fiquei nessa, o que eu vou mudar? Tem ali, né, o conforto, a qualidade, filho, e tem todas essas coisas, eu falei, mas aqui eu não tenho muito o que mexer, mas é nessas coisas. Eu tenho uma amiga que é arquiteta e ela é bem focada assim, em design emocional, né? A gente fez um trabalho juntos assim, no caso que fiz todo um trabalho de pegar as impressões das pessoas que trabalham e aí tudo isso foi transformado num projeto arquitetônico, né? De decoração interior e tudo mais. E aí é aquele negócio. O projeto ficou maravilhoso. A gente até foi de uma empresa aqui que está no estado inteiro, né? E a gente apresentou na convenção deles e tal. Todo mundo ficou maravilhado e tudo. Só que a gente foi bem enfático. Gente, não adianta nada ter um ambiente muito legal, um ambiente maravilhoso, se não tiver treinamento das pessoas. Né? Tanto que é uma outra fase que a gente tem também. Depois que está tudo implementado, a gente tem treinamento das pessoas para elas atenderem, para ser uma continuação do ambiente que foi, né? Certo?
Então, nesse caso, no seu caso, é isso que eu vejo aqui, tá? E aí, aqui você tem aqui das tuas funções, necessidades, né? Você pode pegar e copiar todas elas para lá, né? Para você realmente entender. Eu sei que tem lá, atender bem o marketing é o básico, mas do emocional aqui, falar do exame, legal, tá lá. Mas ele quer se sentir seguro, né? E aí é legal você colocar lá, porque aí você, inclusive, por exemplo, ele quer se sentir seguro. Vamos só colocar para cá. Ó. Eu só copiei as funções. Isso, não, tudo bem. Mas aí, por exemplo, uma função que é uma das funções principais sua quer se sentir seguro. E aí, como que você faz ele se sentir seguro? Aí você tem que responder com uma outra função. E aí, assim sucessivamente, porque aí você tem um trilho até o trilho do comportamento das pessoas que vão estar dentro da clínica. Né? Então, você tem que... a sua, digamos assim, sua tarefa de casa é pegar as suas funções principais mesmo e desmembrá-las nas subfunções ali, para você entender, opa, eu consigo montar essa função através dessas outras mini funções aqui. Sim. Ainda assim, um bom trabalho. Mas está sendo muito legal. Assim. Tem o final de semana por aí. Pessoal, e tem uma coisa. Na terça-feira, até que eu fechei praticamente agora, já estava marcado há muito tempo, e por conta que a gente mudou um pouco o calendário, acabou entrando, né? No caso, pelo calendário original, vocês já estariam com outro professor. Mas nesta terça-feira, eu convido vocês, porque eu vou participar de um webinário sobre tendências, tá? Comportamento e tendências. Então, eu vou estar lá, mais 3 panelistas, assim, e a gente vai falar principalmente com esse foco do comportamento e das tendências, né? Como que surgem essas tendências e como que é o impacto, assim. Então, eu vou passar para vocês, vou deixar lá vou falar para a Rúbia falar. Então, a gente não vai ter aula, mas eu convido vocês para a nossa aula ser transferida para lá, para esse webinário. Vai ser das 7 até umas 8h30, tá certo? E, de repente, a gente pode até depois do webinário, a gente vem para cá, a gente discute sobre o webinário, a gente fica até as 10, não tem problema nenhum. Mas das 7 até as 8h30, a gente vai para o webinário. Parece aquela coisa de escola, né? A gente vai para um lugar, todo mundo vê, depois a gente volta, né? Legal, né? Essa parte. Então, a nossa aula se mantém, mas vai ser diferente. Então, vocês assistem o webinário lá junto comigo, etc., né? Eu vou estar participando. E aí, depois do webinário, a gente vem para cá e a gente discute um pouco mais ali sobre o que vocês verem, anotarem sobre o webinário. Tá? Legal, combinado assim. Sim, eu fico feliz. Ana, Samuel, perguntas, dúvidas? Por hora, não. Eu até ia fazer tudo que faltou, reorganizar, né? Voltado mais para o âmbito do direito, só que daí deu um problema na minha internet, o rapaz só conseguiu arrumar hoje. Daí à tarde eu fiquei bem ocupado, mas durante o fim de semana eu já alinho tudo para terça-feira a gente já poder discutir. Tá. Mas você tá anotando aí tudo que a gente está vendo, né? A gente Sim. Tá, legal. E, Ana, alguma dúvida, angústia? Não, tá tranquilo. Foi bem legal ter feito todo o processo, assim. Eu acho que o maior desafio mesmo, tipo, é parar para pensar mesmo. Porque às vezes a gente se preocupa muito em coisas operacionais, igual eu que tô abrindo ainda. Eu me preocupo muito em, tem que fazer, tem que não sei o quê, mas parar para pensar como a gente quer que o negócio seja. Sim. É importante. Porque assim, tá todo mundo numa ansiedade, e isso já não é de hoje, tá? Você tem que pegar e fazer, que a gente chama de prototipar, fazer e tudo mais, mas mesmo para prototipar, você precisa pensar um pouco,
né? Você precisa saber quais são os elementos mínimos básicos para que você possa montar ou criar teu protótipo, né? E aí, e não é só com vocês, é com todo mundo que eu falo assim, gente, a gente tem que parar, você tem que parar e respirar. Essa metáfora que tem, a gente está construindo o carro enquanto ele está andando, não existe. Isso é coisa de louco, isso é coisa de maluco, né? Não existe isso. Ou você constrói e depois sai do carro, ou ele não sai, não existe, tá? O que pode acontecer, né, o que tem que ser feito acontecer é exatamente isso. Vocês se darem um tempo para olhar para o negócio de vocês nessa trilha, com todos os pedaços. É um trabalho, né? O planejamento, é isso que tem que ser visto, porque por exemplo, quando você trabalha eu tenho alguns amigos meus que trabalham em fazenda e muito trabalho manual, para eles trabalho é manual, você tem que estar construindo alguma coisa, né? Então eles não veem a parte de pensar e colocar no papel para depois executar como sendo trabalho, eles já vão meio na louca fazendo, né? Mas por características do trabalho. Então, por exemplo, se você vai fazer um ceramista, por exemplo, você está pensando moldando ali. Não tem problema algum. É uma característica do teu negócio. Agora, tem negócios que não dá para fazer isso, né? E é legal para pensar. Por isso que, por exemplo, principalmente essa parte do arquétipo, e vejam, o nosso contexto mudou, né? O contexto do mundo mudou. Então, a gente precisa falar com as pessoas e Instagram, etc, 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 né? Então, como é que eu vou falar? Como que vai ser como que é o arquétipo? Como que eu vou falar? O que eu vou falar? Que pessoas que eu quero atingir? Porque você não é o mundo inteiro. Quem é seu cliente? O mundo inteiro. Não, não é o mundo inteiro, né? Mesmo a Thaís, que tem uma clínica, ela não atende todo mundo. São especificidades, são especialidades, né? Eu vou te falar uma coisa, Yuri, desculpe te cortar, só um pouquinho. Não? Eu tô nos dois extremos, né? Minha clínica fez 1 ano agora em setembro e eu tô abrindo um novo negócio. Isso. E quando eu abri a clínica, eu olhei e falei assim, justamente isso que você acabou de falar. Cara, quem que é meu público-alvo? Todo mundo faz exame, todo mundo... Nossa, agora que eu tô estudando aqui, que nem a gente tava falando sobre as coisas que eu tenho que fazer, eu olho e falo, é muito maior do que simplesmente abrir uma clínica e marcar horário na agenda. É uma coisa que, nossa, totalmente... Aí eu tô fazendo da minha outra, né, do meu quiosque do shopping lá do chá. Ele já é uma franquia, já é uma coisa pronta, mas ainda assim eu consigo estudar aqui, aplicado para o nosso local. Então, assim, se eu tivesse feito isso, talvez eu não estivesse me batendo tanto na clínica como eu tô agora. Sabe? Com essa pandemia olhando e falando assim, e agora? O que eu faço? Como que eu faço? É muito bom, assim, a gente parar e pensar. Então, acho que é bem isso. Não é todo mundo. Não é todo mundo que é meu. Sim, aí você tem as suas estratégias, né? Então, por exemplo, da franquia, né? Você tem o local onde você tá certo, tá no shopping, mas dentro do shopping ela tá no local. Quem tá do lado, quem tá na frente, né? Quem são as pessoas que provavelmente passem por conta das outras lojas que chamam para ir até lá, né? Me perguntaram quem são teus concorrentes, me perguntaram quem são teus concorrentes dentro do shopping. Sim. Eu falei, não tenho concorrente dentro do shopping, eu sou a única loja. Aí me olharam e falaram assim, negativo, os teus concorrentes é quem tá pro teu lado. Ele tem 200 mais para gastar, ele vai gastar com você ou ele vai gastar do lado? Exatamente. Por que as pessoas vão passar nesse corredor? Eu falei, meu Deus! Isso, exatamente, né? Então, por exemplo, eu chamar para tomar um chá lá, né? Por exemplo, lá, naquele lá, é um lugar aprazível para eu lá tomar um chá? As pessoas que vão para os outros lugares aqui do lado, né? Nas outras lojas, entre aspas, são legais e ornam com o meu público, digamos assim. Então, tudo isso você vai ter que bolar. Você vai ter que falar com a administração, se você vai servir chá lá, vai ser dentro da loja ou você vai poder utilizar uma parte do corredor de fora, né? Você tem o projeto, como que vai ser o quiosque, como vai ser... Nossa, a gente está passando tanta coisa que eu jamais imaginei, jamais. Para você ter uma ideia, aqui no Parque Shopping Barigui, tem uma doceira que ela vende macarrons, né? E aí,
E é maravilhosa essa loja. Viviane Bulhões. Isso, Viviane Bulhões. E aí, não sei se você percebeu, naquele espaço que tem Viviane Bulhões, tem uma coisa tem de sapato na frente, que é bem chique. Eu não lembro quais são as outras. Assim, tinha até uma barbearia antes que fechou, né? Assim, tudo mais. Mas na hora que você entra na parte da Viviane Bulhões, é acarpetado. Né? Muda o piso, e aí você tem as mesinhas ali do lado de fora da loja dela. Então, assim, até o próprio shopping pegou a ideia ali para você pegar e colocar. A Moncloa do Pátio Batel, né? Ela sai e aí tem algumas coisas que dividem ela ali, né? Tem essa coisa, passa o corredor de pessoas, ela fica meio que no meio, assim. Então, quer dizer, é tudo isso daí que você tem que pensar, né, na hora que for bolar essa estratégia daí. Né? É muita coisa para pensar, viu? Nunca imaginei que fosse tão difícil assim de. Não é difícil, mas que exige, né? Exige bastante de estudo, de local, de pessoas, de público. Sim. O interessante realmente é colocar isso no papel. Tirar da cabeça e colocar no papel. Porque se você coloca no papel, está registrado. Se fica na tua cabeça, uma hora você vai esquecer. Né? Esquece muitas partes, às vezes, né? Que é pior ainda. E aí você, isso. E aí você fala assim, da onde que veio isso? Né? Então, por exemplo, daqui está estruturado direitinho, desde lá do início, vai para outra parte, você copia, você puxa. Então, é uma maneira de organizar todo o teu pensamento de uma forma, né, que fique lá. Se a gente tivesse no presencial, né, cada um de vocês receberia um kit, né, com esse físico aqui, né? Mas a gente estaria fazendo no virtual para que vocês pudessem fazer no virtual e no kit chegando em casa vocês estariam lá. Ah, tá, eu coloco, né? Você não daria muito para fazer na sala de aula cada um, tudo mais, porque seria, olha o tanto de canvas que a gente teria. Mas a gente estaria trabalhando de uma forma um pouquinho mais manual também, né? Poderia pegar um de vocês como exemplo e a gente trabalhar na sala de aula esse exemplo e depois em casa cada um com o seu kit. Né? Tanto que é essa a ideia que a gente tinha desde o início, né? De fazer a coisa bem... por isso que é workshop, trabalha, mão na massa. Né? Tem um pouquinho de teoria e vai mão na massa. Né? A gente teve algumas desistências assim por conta de que não se habituaram ao formato digital, porque o formato digital ficou muito parecendo que é passivo, né? Então, como se fosse vídeo de YouTube, e aí aqui no caso não, né? Eu tenho que ter isso e tem a ferramenta para você pegar lá, você tem que desenvolver, você tem que fazer na hora, né? Para você não perder o fio da meada, né? Porque senão passou. A melhor forma de você conseguir aprender é montando mesmo, né, do nosso negócio. Sim, exatamente. Mas, assim, a pandemia acelerou esse processo, né? A gente tinha isso daí, uma vez ou outra a gente pegava e conectava com as pessoas, né? Aí agora a gente conecta e a gente já tem ferramenta para fazer isso online e já é um lugar comum, né? Por exemplo, eu tive um projeto no qual eu falava assim, mas por que eu tenho que ir na empresa se eu posso, o que eu posso fazer na empresa, eu posso me conectar com ele, com a pessoa, e falar a mesma coisa. Ah, não, porque ele quer que vá lá, que vai mostrar. Falou assim, tá, mas eu não quero, eu quero ser objetivo, o meu tempo é precioso, o tempo que eu vou levar para me deslocar é muito grande, né? E não, tem que ser presencial, e aí veio a pandemia. E aí quiseram retomar, mas eu falei assim, não, eu retomo, mas online, a gente precisa retomar online. E assim, mas o valor, você dá um desconto? Eu falei, claro que não, porque o conhecimento é o mesmo, né? Eu não vou dar desconto porque eu não vou precisar me deslocar. O tempo e o conhecimento, ele é o mesmo, né? Então tem essas coisas assim, bem interessantes
essas pequenas distorções, assim, você não vai gastar com gasolina e deslocamento, então vai ser mais barato, né? Negativo. Inclusive, eu vou cobrar retroativo toda a gasolina que eu gastei para ir até aí nas outras vezes. Né? Exatamente. As pessoas têm essa coisa, não, então me dê desconto. Ficou mudo. O meu tempo é o mesmo, o conhecimento é o mesmo, a única diferença é a gasolina, os R$2 de gasolina que eu gastei. Exatamente. Fogo é fogo. Legal. E o que mais, pessoal? Eu estou à disposição de vocês. Eu ainda tenho que terminar aqui, eu já não sei mais as minhas dúvidas. Deixa eu voltar lá no meu Miro. Veja lá. Eu vi que Ana, você está bem adiantada aqui, né? Esse arquivo vai ficar, né, pra gente. Vai. Ai. Esse mural aqui vai ficar direitinho, assim. Porque eu acho que tem coisas que ainda vão acabar mudando um pouquinho, né? Claro, com certeza vão mudar. Tá? Mas uma coisa que eu indico para vocês fazerem, tá? É vocês pegarem e transformarem isso num outro formato para vocês. Por exemplo, tá? Vamos supor que vocês, na casa de vocês, se vocês tiverem uma folha 4 ou um flip chart, alguma coisa, vocês, entre aspas, meio que copiem, façam uma cópia do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta legal. Se a gente tem aqui, tá? Então, se eu tenho lá o perfil tendências, né? Eu tenho lá, eu coloco assim, ó. Posso colocar lá perfil tendência e micro tendência. Isso, fica melhor assim. E eu estou fazendo isso daqui de forma bem rápida, de forma bem simples, né? Ó, por exemplo, eu posso fazer isso, ó. Eu copio o primeiro board ali, né? Aí, por exemplo, o da pirâmide lá, eu posso pegar e também fazer uma cópia manual e aí reproduzir isso no físico, no analógico. Vocês peguem, né? Comprar post-it, né? Não estou ganhando nada com isso, apesar que eu conheço gente lá de dentro da 3M, estou cantando para ver se tem um estoque aí de post-it, pelo menos, né? Mas aí vocês podem pegar e fazer, né, a pirâmide ali, né, o canvas dos elementos básicos da experiência e reproduzir isso. Pode pegar uma folha 4, A3, num flip chart, se vocês tiverem, alguma coisa assim, e reproduz mesmo. Pega isso daqui e coloca no post-it lá, entendeu? Não confia só no digital aqui, né? Que nem eu tenho aqui atrás da minha parede, ó. Tá? Então, isso daqui foi... antes de eu começar uma palestra e tudo mais, eu venho para cá e eu monto ela aqui. Depois é que eu venho pro computador, né? Que aí eu tenho um mapeio, vejo, tá, interessante aqui, e eu já pego e puxo de lá para cá, né? Aí, no caso de vocês, faz ao contrário. Vocês colocaram aqui, coloca no físico. É o que a gente chama de sala de guerra. A gente monta numa estrutura
Né? Já viram, principalmente em seriado de detetive e tudo mais, esse daqui é o suspeito, esse daqui tudo, esse daqui estava aqui. Aí eles pegam até, amarram um barbante, vai para um lado, a vítima passeou por aqui, etc. É isso que tem que ser feito. Entendeu? Você tem que eleger uma parede que você consiga enxergar todo o teu negócio ali. Hashtag fica a dica. Sabe o que é pior? Sabe onde está meu marido? Acabou de me mandar uma foto no bar bebendo. Saiu do plantão e encontrou comigo no bar. E eu aqui com a bexiga voando. Aí você tem que falar assim para ele, vai ter volta. Não. Deixa eu ver Falei aqui. pra ele que ele vai arder no mármore do inferno depois dessa. Ah, é? Fala para ele te trazer uma cerveja. Uma cerveja artesanal, assim, legal. Fala para ele trazer. Se ele não trouxer, ele vai ter que voltar. Entendi isso. Boa. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu ia falar que eu gostei muito do storytelling da Ana. Achei que ficou muito legal, porque eu dei uma passeada, né? Sim. Legal. Ana, você não colocou aqui o seu Haikai aqui, Ana. Ai, mas eu fiz baseado nele. Eu sim, mas você lembra como que era o teu Haikai? Eu tenho aqui anotado. Ah, então coloca aqui. Fala aqui para eles aqui. Tá. Querem que é para falar também? Fala e depois você anota lá no seu storytelling. A Ana caiu? Ixi, acho que ela ficou ansiosa, nervosa. Empolgada. Mas ficou muito legal o dela. Achei que tá bem bacana. Saiu muito. Ah, voltou. Ai, não, eu apertei no botão. A gente falou assim que você ficou tão empolgada que acho que você. O meu Haikai ficou assim: quem sou eu? Com um lindo acessório, posso ser quem eu quiser. Isso, legal, né? Simples, direto, né? A gente consegue entender a história toda, né? Bem legal. Deixa eu escrever lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Issues, story framing. Legal. Eu só não tô achando o quadro. O seu quadro. Você tá logada, não, né? Eu tinha entrado, mas eu acho que não. Não, você não tá logada. Eu não tô vendo você aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu entrei no lugar errado. Agora acho que foi. Deixa eu ver. Você conectou? Conectei agora. É? Aham. Mas eu não tô vendo você aqui. Não tá aparecendo? Não. Tô. Agora tô até mexendo. Agora veio. Agora veio. Você é uma inovadora convidada. Eu vou escrever aqui. Legal. E aí, Samuel? Sei que você não viu coisa assim, mas tem alguma coisa que você lembrou? Por hora, não, gente. Só observando. Legal.
Joia. Então, estou na mão de vocês, meninas. Eu, na verdade, das próximas aulas, eu já tinha assistido, né? Então, eu tô faltando, na verdade, só montar. Mas não sei o que eu tenho de dúvidas. A gente tem tido quase uma... Eu falei para a Rubia, nossa, é uma consultoria, né? Não é um curso. Tem que aproveitar. Assim, a primeira turma tem os ônus e os bônus, né? Que o pessoal fala assim, eu estou fazendo teste com a gente, nem sei, mas o bônus é que pode ser isso, né? É tão próximo que... Exatamente. É até melhor, né? Que igual daí a gente vai fazendo exercício, o Yuri já vai corrigindo, já vai discutindo na hora, né? Sim. Não, eu achei sensacional. Tô gostando muito. Legal. Procurando aqui. Muita gente saiu do curso? Sim, porque o feedback que teve é que não se adequaram ao formato. Nossa. Né? Não se adequaram ao formato. Então, é uma pena, né? Então, mas é isso que eu falo. A minha leitura é de que as pessoas, às vezes, elas imaginam, quando a gente fala workshop, e esse termo ficou muito para tudo, né? Assim, o workshop é trabalho manual, você vai para trabalhar, então você tem a tua parcela. Agora, quando é palestra, quando é aula expositiva, é só aqui no blá blá blá, e aí nem precisaria ser ao vivo, né? A gente poderia gravar, e aí vocês mandam as dúvidas por e-mail e responde depois por e-mail, né? Então, é por aí. Mas, no caso, como é ao vivo, aí a gente tem essa coisa de... A gente faz a explanação, tira a dúvida lá na hora e exercício. E aí eu saio um pouco e aí eu mentoro o que vocês produzirem, né? Se vocês não produzirem, termina a aula, não tem que terminar a aula ali, né? Então, muita gente não... Eu, inclusive, vejo bem pelo outro lado. Acho que o ser online possibilita muito mais. Por exemplo, eu não poderia fazer se fosse presencial, porque terça-noite meu marido está de plantão e quinta-noite ele chega do plantão quando ele não vai no bar. Aí eu não ia ter como, não tem com quem deixar o meu filho. Então, para mim, na verdade, foi fantástico. Né? Exato. Eu particularmente prefiro presencial, mas por uma questão de, tipo, eu me distraio um pouco menos. Mas eu tô tentando me adaptar, assim, ao EAD. Eu também prefiro presencial. E eu acho que troca é muito melhor. Você conhece melhor as pessoas, né? Esse networking que a gente tem é muito diferente do online. Mas achei que a forma que tá, tipo, atende as expectativas, a gente consegue ter a parte teórica, a gente consegue fazer as atividades, que eu acho que é o mais importante. Sim. E a gente está conseguindo conversar, assim. Claro. Não, e é muito legal. A grande coisa é a gente, como é que eu posso dizer? A gente gerenciar o nosso tempo na tela, porque a gente tem como é que diz o nome? A tentação de fazer outras coisas junto com o que a gente está colocando. Por exemplo, no presencial, a gente não faria isso, né? A gente estaria lá, não teria o que fazer. Mas aqui a gente tem a possibilidade. Enquanto tá todo mundo quieto, eu vou ver minha outra coisa mais interessante numa outra aba, né? Então acontece isso, né? E aí você tem que gerenciar o seu nível de distração. Isso é mais difícil. Isso que eu ia falar. Mas sabe, eu não sei se vocês acham ruim, mas um jeito que eu não... Tem duas coisas. Primeiro que eu já fiz coisas online e eu não gosto de ficar olhando para a tela e não ver nada, não ver ninguém, né? Então eu gosto... Eu até falei isso para a Ruby. Eu falei, eu deixo minha câmera ligada. Se isso for um problema, você me avisa. Porque E outra coisa é isso, eu sei que tem alguém me vendo. Sim. Então são as duas coisas que eu tento não fazer. Tem dado certo. Até eu estava participando de um congresso virtual
E eles falando exatamente isso dos desafios, é assim, ó, não sinta como puxão de orelha, tá? Como todo assim. Mas eu falo assim, tem uma das panelistas falando assim, eu quando faço o meu workshop, para mim é obrigatório todo mundo abrir a câmera, porque eu preciso ver as pessoas, eu preciso entender a reação delas, preciso saber que elas estão olhando para mim, né, digamos assim, e não fazendo outras coisas, né? Então, ela disse que é obrigatório, que ela fala assim que qualquer coisa, a pessoa, claro, se for alguma coisa de técnico, etc., tudo bem, mas se a pessoa, ela fala, não me sinto à vontade, então ela pede gentilmente para sair. Né? Porque se estivesse numa sala de aula, ela fala assim, você não entra na sala de aula com um saco na cabeça, né? Digamos assim. Né? Então ela fala, a gente tem que fazer desse jeito meio que o mesmo tratamento, né? Digamos assim. Né? É a mesma coisa de empatia. Né? Então... Gente, criança, olha, quer chamar ele tá Sim. rodando, caiu, agora vai ficar. Sentou aqui do lado. Ai, vem aqui, filho. Opa. Deixa eu ver só se eu entendi bem. Na terça que vem tem aula ou... Na terça que vem tem aula, só que ela é um formato diferente. Eu vou mandar um link para vocês, tá? Que vai ser um webinar sobre comportamento e tendências, tá? Então, que eu vou fazer com outro grupo que eu faço parte. E aí, depois do webinar, a gente vem para cá e a gente discute o que foi do webinar. Certo? Tá. Uhum. E aí depois, aí entra na quinta-feira, a gente entra. Vou ter que dar uma dançada um pouco de novo no calendário, mas eu não posso faltar com eles porque a gente já havia comentado, né? Não, beleza. Tá, mas eu acho que vocês vão gostar. Acho que vocês vão gostar. Com uma especialista em tendências e mais outros 2 panelistas assim que tem várias especialidades assim que a gente vai falar sobre isso, bem legal. Queria te pedir mais uma coisa, Yuri. Depois Daí vai mandar o link no grupo direto, né? Isso, eu vou pedir para a Rúbia mandar o link para vocês. Beleza, então. Uhum. Thaís, você falou alguma coisa? me passa o contato daquela arquiteta que você falou. Eu gostei muito. Tá. Deixa eu já entrar. Porque é muito legal. Tem uma amiga minha que tem uma brinquedoteca aqui em Ponta Grossa. E ela quer fazer o projeto dela, uma brinquedoteca sensorial. Acho que seria muito legal ter alguém, uma arquiteta assim, que entendesse dos... Aqui. Deixa eu... Aqui. Eu não sei, aí em Ponta Grossa tem a Polar? A sorveteria? Não. A Polar? Imobiliária. Isso, imobiliária. É que tem uma sorveteria que se chama Polar aqui. Tá. Não tem a Polar aqui. Tá. Senão vocês iam ver o projeto. Esse aqui.
Esse aqui é o site dela. Não, tem sim, gente, ó. Ali Tem. perto do antigo Balarote, que agora é o Sofa Shop, perto da Casa Arnel. Nossa, eu não sabia que tinha Polar aqui. Eu falei, não, eu até fui pesquisar agora, tem bem pequenininha. Lá em Curitiba tem as maiores, né? Mas aqui tem a Tem. pequenininha. Tem, mas assim, aí a gente. Porque a daí deve ser um franqueado, então tem um projeto para os franqueados agora, e tem a Polar Concept, que pegou bastante do projeto que a gente fez, então eu fiz junto com a Catalin, né? Essa parte do design sensorial, do design afetivo, tudo mais, ela é top nisso daí. O projeto ficou muito legal. Então, se vocês quiserem. Que coisas lindas que ela faz. Esse é o escritório dela, que tem assim na página dele que entra assim, é o escritório dela, mas tem os projetos. Deixa eu ver se tem um projeto aqui da. Esse no meio da mata, assim, o escritório dela. É, Que fantástico, achei que era uma casa. esse é o projeto. Assim, a casa dela fica como se fosse um pouco mais à direita. Isso daí era um galpão, tipo, era um galpão da casa dela, né? Que o pai dela era uma garagem que o pai dela tinha feito, e aí, como ele, né, não ficou sem uso, a garagem ela transformou no escritório dela. Né? Então tem esse daqui, mas eu acho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do. Eu acho que pode estar na da. Não sei se ainda está se está no site da Polar. Novo projeto deles. Pior que o negócio é chique mesmo, hein? Digamos assim que muito do que vocês estão vendo eu utilizei para guiar o projeto junto com a Catalin, com o cliente, né? Então, a gente foi desde fazer lá qual que é o propósito do projeto, né? Quais são as necessidades, os valores, as funções. A gente fez tudo isso, né? Para dar subsídio, para dar corpo para a Catalin poder montar o projeto. Pena que aqui, deixa eu ver aqui. Muito legal, né? Porque você só imagina assim, ah, vou fazer um projeto. A gente faz o projeto, não tem todo um estudo baseado. Sim. Ai, sensacional, gente. Então, eu acho que o site da Polar é um pouquinho carregadinho, e também quando estou com vocês aqui junto, né, fazendo um streaming junto com, a, com o Miro também, ele puxa um pouquinho. Né? Mas aqui eu acredito que ele não está, ou deve estar em algum lugar aqui dentro para que mostre as novas lojas, o layout das novas lojas. Mas fica a dica para vocês darem uma olhada depois.
Gente, é isso. Se vocês têm alguma outra dúvida, alguma outra questão, a gente pode ir tocando. Se não, se vocês quiserem parar por aqui também, não tem problema algum. É bolachinha. Alguém quer bolachinha? Ai, meu Deus, gente. Eu não sei, eu ainda tenho umas aulas para assistir, mas o que eu tinha de dúvida eram essas que eu já tirei no começo. Uhum. Ana? Eu tô tranquila também. Conforme ela também já falou, tranquilo. Bom, então assim, eu acredito, então a gente pode, terminando por aqui, se vocês quiserem aproveitar até o fim do tempo para vocês retomarem as aulas e verem, né? Aproveitar, fiquem à vontade, fica o convite para vocês fazerem isso, né? Aproveitar que é o tempo de aula, então aproveita esse tempo da aula para vocês, podem permanecer lá no quadro, que não tem problema nenhum, para poder trabalhar e organizar. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigada a Até você. semana que vem. Até Você, semana assim. que vem. Isso. Tchau, tchau. Beleza, tchau, gente. Obrigada.